Sejam bem-vindos. Aqui com vocês é a professora Vanessa, professora de Biologia. Nós estamos agora dando início ao nosso conteúdo do terceiro bimestre. E nós vamos começar este terceiro bimestre falando sobre zoologia. Bom, o que vem a ser a zoologia? Zoologia é a ciência que estuda a vida animal. O estudo dos animais que analisa as diferentes características, estruturas, formas do corpo, desenvolvimento, crescimento, reprodução, locomoção, ou seja, vai estudar todas as características de forma geral. Bom, nós vamos ter dois grandes grupos que vai fazer uma grande separação nos animais, que é o grupo dos invertebrados e o grupo dos vertebrados. Como nós vamos estar estudando, fazendo estudo de forma evolutiva, ou seja, dos animais menos complexos, ou seja, os mais simples, até os mais complexos. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo falando da diversidade dos invertebrados. E nós vamos começar falando do grupo dos poríferos. Bom, principais características do filo porífera. São animais invertebrados, ou seja, animais que não possuem vértebras, aquáticos e que geralmente estão fixos num substrato. Aquáticos, porque vivem na água, e substrato pode ser qualquer local que estes animais usam para se fixar. Presença de poros pelo corpo. Estes animais vão ter o corpo recoberto por poros. Estes poros, inclusive, é o que dá nome ao filo, né? Porífera poros. Então, o nome do filo vem desta característica. Várias formas, ou seja, o seu corpo pode ser visto em forma de vaso, tubo ou barril. Além disso, vai ter também animais de tamanhos e cores variadas. Então, não é tamanho e cor padronizado. Vivem isolados ou formam colônias. Então, nós podemos encontrar animais que vivem sozinhos, isolados, ou formando ali colônias, vários indivíduos juntos. Nessas imagens, nós podemos visualizar indivíduos que vivem sozinhos, indivíduos que vivem em colônias, cores variadas, formato de corpo dos poríferos também variados. Quando falamos da organização celular dos poríferos, nós podemos observar que a organização é muito simples. Suas células não formam tecidos que, por sua vez, não formam órgãos. Então, nós temos neste filo animais que não possuem tecidos verdadeiros. Por esse motivo, nós falamos que estes animais que não possuem sistema nervoso fazem parte do grupo dos parazoários, enquanto todos os outros animais que já possuem tecidos verdadeiros fazem parte dos eumetazoários. São animais que não possuem sistemas responsáveis pela respiração, circulação e excreção. Mas como esses animais, então, exercem as suas atividades vitais? Bom, tudo isso é feito por difusão. O oxigênio, o gás carbônico e as excretas entram e saem da célula, tudo por meio de difusão. Tudo vai sendo passado de célula a célula. Então, nós sabemos que os poríferos são animais que não possuem órgãos, porque não possuem tecidos verdadeiros.
Mas como se dá a alimentação destes animais? Bom, essa alimentação vai ocorrer através de partículas que vão estar suspensas na água, porque nós sabemos que os poríferos são animais filtradores, né? Ou seja, no meio em que ele vive, no meio aquático, a água vai estar entrando e saindo pelo seu corpo, que é repleto de poros. Com isso, a água vai ajudar a levar até esse corpo, essas células, as pequenas partículas alimentares. Bom, os poríferos vão ter células especializadas chamadas coanócitos que vão capturar e começar a digestão dessas partículas alimentares. Se os coanócitos não conseguir digerir tudo, o restante dessa digestão vai ser feita por células chamadas amebócitos. Depois dessa digestão intracelular estar terminada, vai ser tudo transferido por todo o corpo do porífero através de difusão. Lembre que quando a gente fala de difusão, nós estamos falando de nutrientes, oxigênio, né? Tudo que vai ali de célula a célula. Sistema de difusão, tudo que passa de uma célula a outra até chegar a todo o corpo. Como se dá a respiração dos poríferos? Nós sabemos que os poríferos são animais filtradores, né? Eles promovem uma corrente de água que entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Lembrando que o ósculo é a cavidade interna do corpo destes animais. Ao entrar, a água fornece o oxigênio, então ela deixa o oxigênio e ao sair, ela carrega o dióxido de carbono e os resíduos, ou seja, os restos celulares, né? O que aquelas células, aquele corpo do animal não vai utilizar mais. Assim ocorre a respiração, através de trocas gasosas por meio da difusão. Lembrando que difusão ela sempre acontece de célula a célula até atingir todo o corpo do animal. Principais células e estruturas do corpo dos poríferos. Coanócito, responsável pela digestão, captação da água e reprodução. Na função reprodução sexuada, são os coanócitos que produzem o espermatozoide. Amebócito, função de digestão e distribuição de nutrientes, defesa, regeneração, respiração e excreção. Pinacócito, função de revestimento. Espículas são calcárias e silicosas, função estrutural, dá estrutura rígida ao corpo destes animais. Ósculo e poro, responsável pelo fluxo de água, entrada e saída de água. Mesogleia, matriz proteica, também chamada de espongina. Quanto à reprodução, estes animais podem fazer tanto reprodução assexuada, que é sem participação de gametas, e também reprodução sexuada, com a participação de gametas. Primeiro, nós vamos falar da reprodução assexuada, que são de 3 principais tipos. Primeiro, brotamento ou gemiparidade, que é quando cresce brotos laterais do corpo do porífero e depois eles vão se desgarrando e formando novos indivíduos. Depois nós temos também a gemulação. Em condições desfavoráveis, geram pequenas bolsas com células em atividade metabólica quase nula e protegidas por um revestimento resistente, ou seja, quando o porífero se sente ameaçado, às vezes por um aumento da temperatura da água ou por não ter condições favoráveis de alimentação, ele faz essa gemulação. E somente em condições adequadas, favoráveis, temperatura da água, disposição
de alimento no ambiente, eles vão se fixar em um substrato e formar um novo indivíduo, uma nova esponja. Regeneração. Quando cortados em vários fragmentos ou dilacerados de alguma forma por alguma rocha, e colocadas em condições favoráveis, mais uma vez, condições favoráveis para esses poríferos, a temperatura da água adequada, a disposição de alimentos, cada fragmento que foi ali cortado pode originar um novo indivíduo. Nessa ilustração, nós podemos observar então a reprodução assexuada através do brotamento, onde surge pequenos brotos do corpo do porífero, depois ele vai se soltar e gerar um novo indivíduo. Reprodução sexuada. No mesênquima, porção gelatinosa de seu interior, as esponjas podem formar células reprodutoras, tanto os espermatozoides quanto os óvulos. Esses espermatozoides podem entrar em outra esponja através dos poros e capturados pelos conócitos que auxiliam na fecundação do óvulo. Bom, é interessante a gente lembrar que os espermatozoides, depois de produzidos, eles vão ser lançados no meio aquático. Os óvulos não, eles vão ficar presos ao corpo do porífero. Depois da fecundação, forma-se então um zigoto, que é uma forma de larva móvel. Bom, ela vai ser uma larva móvel, vai ficar solta no ambiente aquático até se fixar em um substrato. Depois dela fixar um substrato, vai dar origem a uma nova esponja. Então, vamos observar à frente o ciclo de reprodução sexual. Nesta ilustração, nós podemos observar como ocorre a reprodução dos poríferos de forma sexuada, ou seja, com a produção de gametas. Nesta ilustração, nós temos dois indivíduos adultos, o qual um está produzindo espermatozoides e o outro está produzindo óvulos. Lembrando que os espermatozoides são produzidos e lançados no meio aquático. Estes espermatozoides vão ao encontro do óvulo, onde acontece uma fecundação. Nessa fecundação vai surgir o zigoto. Esse zigoto vai se transformar numa larva natante, ou seja, vai ser móvel. Essa larva móvel natante, ela vai nadar até encontrar um substrato para se fixar. Após a fixação, vai surgir dali uma esponja jovem e depois novamente esse ciclo poderá se repetir. Obrigado pela presença de vocês nessa aula de hoje. Aguardo ansiosamente a próxima aula. Deixo para vocês uma frase: quem ama, preserva. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. Até mais.